Sejam muito bem-vindas a mais um programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase e qualquer outra infecção fúngica sem remédios. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E o tema de hoje é os perigos do açúcar para quem tem candidíase. E, claro, né, já deixa seu like, bota um coraçãozinho aqui, vamos ajudar a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante para ela espalhar para mais pessoas, para mais mulheres. E compartilha também, você já pode compartilhar diretamente com alguma amiga, né, compartilha no grupo de mães, compartilha para a gente levar essas informações para o maior número possível de mulheres, para elas entenderem o que está acontecendo no corpo delas. Às vezes tem muita gente aí que está com candidíase e nem sabe que está. Não é mesmo, gente? E claro, né, se você está aqui no Instagram e ainda não me segue, segue, tá? Que tem todo dia muita informação, vídeos novos, tem lives também toda semana, tá certo? Aqui no YouTube, no Facebook também, tá? Se inscreve aqui no YouTube, que também tem vídeo todos os dias, tem lives também no YouTube, a gente deixa uns vídeos mais longos, com conteúdo mais denso, que às vezes no Instagram não vai ficar. Tá certo, gente? Então, ó, vocês estão no Instagram, lá no YouTube tem um monte de vídeo bem completo, lives completas, tudo lá para vocês também, tá bom? Então, gente, vamos lá, né? Eu sei que muitas de vocês já ouviram falar que o açúcar alimenta o fungo, que açúcar piora a candidíase, que enquanto você não parar de comer açúcar, você não vai conseguir acabar com a candidíase, e esse monte de coisas aí envolvendo açúcar e candidíase. Então, gente, eu sei que é muita informação que aparece por aí, mas será que todas essas informações são realmente confiáveis? Né? Por que será que acontece essa interação do fungo com açúcar, a piora da candidíase com o consumo do açúcar? Será que tudo que você já viu realmente é verdade? Realmente é daquele jeito que acontece? Então, a gente está aqui hoje para desmistificar algumas coisas e sim te fazer entender coisas importantes nessa questão de açúcar e candidíase. Tá certo, gente? E por quê? Por que que é importante entender isso? Gente, entender como o fungo utiliza o açúcar, né? Isso não vai somente fazer a gente entender, né, os sintomas da candidíase. Alguns sintomas estão completamente relacionados à utilização do açúcar pelos fungos. Então, você vai entender alguns sintomas e entendendo esses sintomas, vai ficar muito mais fácil tanto de você diagnosticar a candidíase, quanto também de acompanhar a evolução do seu tratamento. Tá certo, gente? Então, quando você entende o que está acontecendo aí no seu corpo, você consegue facilitar o diagnóstico, você consegue facilitar o acompanhamento, saber se está funcionando o acompanhamento, saber como é que está a evolução do seu quadro, tá? E vamos lá, então. Vou citar aqui para vocês alguns efeitos do açúcar na candidíase, tá certo? Tem outras coisas, né? O açúcar em si, sozinho, ele já é um alimento bem inflamatório. Ele é um alimento que provoca vários distúrbios ali no nosso organismo, né? Principalmente quando ele é consumido em excesso, tá certo? Mas aqui eu trouxe mais especificamente algumas questões principais que envolvem a candidíase, tá certo? Principalmente quando você já está com a candidíase, você está com excesso de fungos no corpo. O que vai acontecer aí no seu corpo quando você consome o açúcar? Tá? Tem outras coisas que o açúcar pode provocar de ruim aí no seu organismo, pode contribuir para a desbiose, para a inflamação no seu corpo, para várias coisas, independente de você estar com excesso de fungos ou não, independente de estar com candidíase ou não. Mas esse não é o foco dessa live de hoje. Hoje, o foco é para você entender o que vai acontecer aí no seu corpo, você que já está sofrendo com candidíase, você que já está com excesso de fungo no seu corpo, o que vai acontecer aí quando você comer açúcar? Quando você colocar açúcar aí dentro do seu organismo. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, quando você tá com candidíase, tá com esse excesso de fungo no corpo e você consome o
o básico, fermentação. Os fungos fermentam os açúcares. Por exemplo, quando você vai fazer um pão, você coloca um pouco de açúcar e coloca o fermento biológico. Aquele fermento biológico que você coloca lá no pão, nada mais é do que um tipo de levedura, que é um tipo de fungo, tá? Então, esses fungos ali, eles vão do bem, tá, gente? Então, é um fungo do bem, é um fungo, mas é um fungo. Então, esse fungo vai fermentar ali, vai reagir com aquele açúcar e vai formar as bolhas. E essas bolhas de ar da fermentação é que vão dar o fofinho do pão. Então, os fungos fermentam os açúcares e, com isso, geram gases. Então, quando você está cheio de fungo aí no seu intestino, está cheio de fungo cândido no seu intestino, você joga ali um monte de açúcar. Esses fungos vão fazer a festa, eles vão fermentar esse açúcar muito, muito facilmente e muito rápido também. Então, você vai começar a ter aqueles sintomas de fermentação. Barriga estufada, aquela barriga inchada, aquela sensação de excesso de gases, né? Fica até dolorido em algumas pessoas. Você pode ter excesso de arrotos, você pode ter excesso de pum, tá? Tudo isso, esses sintomas relacionados à fermentação, ao excesso de gases, está relacionado ao fungo utilizando os açúcares. Quando o fungo vai utilizar o açúcar, ele faz essa reação de fermentação, tá certo? Então, gente, esse é o primeiro, é o mais básico, é o mais simples, mais fácil de entender. E é fácil de você perceber também. Né? É bem fácil de você perceber. Se você está aí sofrendo com candidíase há muito tempo, está aí com candidíase recorrente, percebe, repara aí quando você come açúcar, come algum alimento com bastante açúcar, quando você come algum alimento muito doce, percebe se você não tem essa formação de gases algum tempo depois. Então, gente, isso é a primeira coisa que vai acontecer no seu corpo quando você consome açúcar e está cheio de fungo cândida aí no seu intestino. Tá certo, gente? E tem outra coisa. Agora, gente, provavelmente eu vou falar umas palavras aqui que vocês não precisam decorar, tá certo? Alguns nominhos aqui, mas é o jeito que eu encontrei de vocês entenderem algumas coisas que vão acontecer no seu corpo, que isso aqui pouca gente vai te falar. Isso eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que pouca gente vai te falar sobre isso aqui, que acontece no seu corpo quando o fungo cândida que está aí, né? Você está com candidíase, esse excesso de fungo está aí, ele vai reagir com açúcar, tá? Então vamos lá. Uma coisa que acontece quando o fungo entra em contato com o açúcar é a formação do acetaldeído. O fungo está lá digerindo açúcar, usando açúcar. Um subproduto que vai acontecer é o acetaldeído, tá certo? E esse acetaldeído, ele é uma substância que ele tem toxicidade para o nosso organismo, principalmente para o nosso cérebro, tá? É tóxico para o sistema nervoso central. E ele também é hipoglicemiante. Ele promove hipoglicemia. Então, por que esse... tá legal, eu simplesmente vou chegar para vocês e falar, o acetaldeído, ele é tóxico e hipoglicemiante. Grandes coisas, né? A mesma coisa que nada eu falar isso aqui. O que acontece aí no seu corpo para acontecer essa toxicidade, para acontecer essa hipoglicemia e, consequentemente, te dar um monte de sintomas que eu vou falar aqui para vocês, o que pode acontecer de sintomas aí em você quando acontecem essas reações no seu organismo, tá? Primeiro, em relação à toxicidade do acetaldeído, ele se liga a neurotransmissores como dopamina e serotonina, que estão ali naturais da gente, todo mundo tem e precisa ter. Tá? Então, esse acetaldeído ele se liga a esses neurotransmissores, né, principalmente serotonina e dopamina, e vai formar uma substância semelhantes a opioides. Opioides são substâncias que viciam a gente, são substâncias presentes em drogas, né, em alguns medicamentos muito fortes também, anestésicos, tá? Então, essas substâncias opioides, elas vão viciar o seu cérebro, vão viciar o seu corpo, vão viciar as suas células, vão causar toxicidade,
Então, quando essa substância formada, né, com acetaldeído, junto com neurotransmissores, então dependendo de qual neurotransmissor eles se juntam, tem nomes diferentes, tá? Mas vão se ligar a esses receptores e vão dar aquela sensação de prazer, de relaxamento, né, aquela anestesiada, como se tivesse usado uma droga mesmo, tá? E isso vai gerando um vício no seu corpo. Olha só, isso é uma das coisas que vai acontecer. Por isso, gente, isso é um dos motivos que faz você querer mais doce, querer mais açúcar. Tá? Claro, como eu falei, o açúcar tem outras questões aí dentro do corpo, né? Ou que ele pode estar provocando vícios, independente de você estar com excesso de fungos ou não. Mas aqui no caso da candidíase, você está com candidíase, está com excesso de fungos, acontece isso aqui. Essa substância que se forma quando você come açúcar vai estar alimentando esse vício, vai se juntar aí com outras coisas no seu corpo, com esses neurotransmissores, e alimentar esse vício das células. E é claro, o corpo se sente bem e vai pedir mais, cada vez mais. É por isso que você começa a ficar com tanta vontade de comer doce. A maioria das pessoas que está aí cheio de fungo cândida, que está aí sofrendo com candidíase recorrente há muito tempo, tem sim uma vontade exagerada de comer doce. Tem. A maioria das minhas alunas relatam isso. Eu era assim. Eu precisava comer doce todo dia. Eu precisava comer uma barrinha de chocolate todos os dias. Depois do almoço, depois da janta, tinha que comer um doce, tinha que ter uma sobremesa. Por quê? O fungo está pedindo, está gritando, está fazendo o corpo ficar desesperado querendo isso. Que é um vício que se formou ali. Tá certo, gente? E para por aí o que esse acetaldeído vai fazer no seu corpo? Não, não para por aí. Não para nessa questão viciante. Uma coisa que acontece também com acetaldeído, eu trouxe algumas principais aqui para vocês, tá bom, gente? É que o acetaldeído tá lá, aquele monte de acetaldeído no corpo, porque nesse metabolismo aí, para ele ser formado, é rápido. Mas para o corpo conseguir eliminar esse acetaldeído, para o fígado conseguir filtrar, né, pegar, inativar, jogar fora, demora mais. Então, para o corpo conseguir se livrar desse acetaldeído, ele ser processado pelo fígado, ele precisa se juntar com a vitamina B1. Então, quando esse acetaldeído se junta com a B1, aí sim o corpo consegue fazer o processo de detoxificação, né? Retirar ele da circulação, levar para o fígado, destruir, mandar embora, tá certo? Porém, essa ligação, ela não se desmancha, né? Ele não se liga com a vitamina, chega lá no fígado e solta. Não, ele vai embora com vitamina, carrega a vitamina embora também. Não, é uma ligação que não se desfaz. Então, o acetaldeído se liga na vitamina B1, imagina quanto acetaldeído que tem no corpo. E liga com a vitamina B1, e a vitamina B1 vai embora, junto com ele. Tá? E a vitamina B1, ela é fundamental para o sistema imune, e ela é fundamental para a transmissão dos impulsos nervosos também. Então, às vezes, você pode começar a ter uma certa letargia, uma dificuldade de pensar. Por que está faltando B1? Não tem impulso nervoso ali, né? Na quantidade suficiente, na velocidade suficiente. Aí pode vir aqueles sintomas de cansaço, aqueles sintomas de falta de memória, concentração dificultada. Por quê? Porque a acetaldeído está levando embora a sua B1. E também o sistema imune, claro, você já está com o sistema imune debilitado. Como ele vai conseguir se recuperar, se fortalecer, se está faltando vitamina, se o fungo, de várias maneiras possíveis, mas aqui, especificamente, com o uso do açúcar, reformação do acetaldeído, está diminuindo a sua B1. Vai faltar B1 para o corpo, então vai faltar nutriente para o sistema imune funcionar bem, se recuperar, vai ter essa questão aí também dos impulsos nervosos, né? Faltando essa energia necessária, tá certo? E uma outra coisa, né? A B1 também é necessária para a produção de energia em todas as células do corpo. Cada célula do nosso corpo é como se fosse uma usinazinha, né? Uma usina de energia
ela produz energia ali dentro dela. E nessa produção de energia é indispensável a B1, né, para os processos ocorrerem da maneira certa, precisa ter. Então, inclusive no cérebro, tá? Todas as células do corpo precisam, inclusive os neurônios, as células cerebrais. Então, quando está faltando essa B1 aí, vai diminuir a energia para o sistema nervoso central. Lembra, eu já falei da toxicidade pela formação de opioides. Mas tem outras questões também envolvendo o sistema nervoso central, que diminuiu a energia para o sistema nervoso central, está faltando B1, diminuiu a energia, então o sistema nervoso vai entender, ah, caramba, preciso tirar energia de algum lugar, o cérebro não pode ficar sem energia, ele é fundamental para o corpo funcionar. Então, o que vai acontecer? Diminui a energia do sistema nervoso central, libera muita catecolamina. Catecolamina, sabe o que é? A adrenalina, a dopamina, a noradrenalina, que são essas substâncias que causam agitação. Então, com isso, vai liberar mais hormônio de estresse, aí vai liberar outros hormônios, glucagon, vai ativar a gliconeogênese, que é a formação de glicose, né, através das reservas do corpo. Então, você está com candidíase, você tem uma fraqueza generalizada, porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no seu corpo. O fungo está roubando a sua energia e está impedindo que o seu corpo consiga tirar a energia dos estoques. E ele vai tentar tirar dos estoques, não vai conseguir. Por quê? Porque vai estar faltando substâncias importantes, como ácido málico, por exemplo, vai estar faltando essa substância na sua circulação, porque o fungo está atrapalhando o corpo produzir. E aí, o corpo não vai conseguir liberar essa energia dos estoques e vai jogar mais catecolamina, mais adrenalina, mais dopamina, vai ligar aquela reação de luta ou fuga, que a gente se encontra em situações de perigo. E o que vai acontecer de sintomas que direto você pode estar sentindo aí e não faz nem ideia que é por causa da candidíase. Então, vão começar aqueles sintomas de taquicardia, mão fria, pé frio, né, um suor assim inesperado de repente, a visão turva, uma sensação de desmaio, às vezes até um desmaio de fato, tá? Uma sensação de ouvido tampado, zumbido no ouvido, ou uma visão meio borrada, meio com umas luzinhas, umas estrelinhas assim, enjoo, adormecimento nas extremidades, sabe? No pé, na mão, você sentir, parece que está dormente, tá? Então, várias dessas coisas podem estar acontecendo aí. Por quê? Porque você consumiu açúcar, o fungo usou açúcar e foi acontecendo esse monte de coisa aí, te dando esse monte de sintoma que acontece na candidíase. Você nem sabe que é por causa da candidíase. Então, olha, gente, todos os perigos que o açúcar traz para quem está com candidíase. Não é sensacionalismo, não é bobeira. Quando eu falo para vocês que o açúcar piora a candidíase. É a ciência mostrando o que acontece no corpo quando o fungo cândida, que está aí em excesso, principalmente no seu intestino, e está provocando tudo isso, porque está usando o açúcar que está entrando aí no seu corpo, tá certo? Então, você deve estar se perguntando agora, então eu não posso comer nada que tem açúcar, Roberta? Calma aí, né, gente? Calma aí, porque não dá para jogar o açúcar tudo no mesmo balaio, não. Tá certo, gente? Então, primeiro, né? Neste momento em que você está com candidíase, que você está com excesso do fungo cândida aí no seu corpo, você consumir açúcar só vai piorar a candidíase cada vez mais. Vai. Quanto mais açúcar você consumir, pior vai ficar a candidíase. Mais sintomas você vai sentir, mais o fungo vai crescer, porque ele vai se alimentar com esse açúcar. E durante esse processo de alimentação do fungo, vai acontecer tudo isso que eu citei aqui para vocês, tá? E causando todos esses sintomas que eu falei aqui para vocês também.
Sintomas de vício, sintomas no sistema nervoso central, sintomas de falta de energia, sintomas de hipoglicemia, sintomas de fermentação, tudo isso acontecendo aí no seu corpo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo em que o fungo está crescendo cada vez mais, porque ele se alimenta com esse açúcar, tá? Porém, gente, presta atenção aqui. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Não dá para jogar o açúcar todo no mesmo balaio, tá certo? Por quê? Porque tem os açúcares adicionados, que é aquele açúcar que você vai botar ali na receita, que é aquele açúcar que tem ali no doce que você comprou, que é o açúcar que você colocou ali no seu café, que você colocou ali naquele bolo, que você colocou ali naquele doce. Esse é o açúcar adicionado, que não é o natural do alimento e você está colocando ali naquele alimento. E tem o açúcar natural dos alimentos, que é o que já vem nos alimentos, né? Os alimentos têm, todo alimento tem algum tipo de açúcar em alguma certa quantidade, alguns têm muito pouquinho, quase nada. Alguns têm uma quantidade maior. As frutas, por exemplo, têm açúcares. Mas é um açúcar próprio daquele alimento, que a natureza fez desse jeito. Então, dá para botar no mesmo barco o açúcar branco que você está colocando ali para adoçar o seu café e o açúcar que está presente numa fruta? Não dá. Dentro do seu corpo são coisas completamente diferentes que vão acontecer. Tá certo, gente? Então, neste momento que você está com candidíase, que você está aí com esse excesso de fungo no seu corpo, os açúcares adicionados não dá para consumir, porque só vai piorar cada vez mais o seu quadro. Mas os açúcares naturais dos alimentos, esses sim você pode consumir. Tá certo? Então, gente, fechando isso aqui, né, dos açúcares naturais dos alimentos, os açúcares adicionados, vendo essa diferença aí, tem uma coisa que me preocupa bastante, tá? Ó, a Josineide perguntou uma coisa aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, tá, Josineide? Aguenta aí que já vou falar daqui a pouquinho aí a resposta da sua pergunta. Então, gente, uma coisa que vocês estão buscando informações, se vocês estão aqui nessa live comigo, estão aqui me acompanhando, acompanhando os meus conteúdos, eu sei que vocês estão buscando informações, eu sei que vocês querem entender o que está acontecendo. Eu sei, vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, eu sei que vocês não estão querendo aceitar qualquer coisa que aparecer, não. Vocês estão querendo entender de verdade o que está acontecendo aí. E, claro, né, você vai encontrar, você está procurando informações, você vai encontrar várias informações. E uma coisa que acontece muito com quem está procurando informações sobre como acabar de verdade com a candidíase e encontra que para acabar com a candidíase de verdade tem que ser através da alimentação. Vocês encontram lá, açúcar piora a candidíase. Beleza, você para de consumir qualquer alimento que tem açúcar, incluindo fruta, gente. Fruta, meu Deus do céu, fruta é uma coisa tão importante para o nosso corpo, tão importante para o nosso corpo. Fruta não é simplesmente um amontoado de açúcar. Você consumir uma fruta não é igual você pegar uma colher de açúcar no açucareiro e comer. A fruta tem fibras que são importantíssimas para suas bactérias boas ali do intestino conseguirem se recuperar, conseguirem funcionar bem, crescer. Fruta tem antioxidantes que você precisa muito para ajudar o seu fígado a trabalhar bem, eliminar toxinas. As frutas têm vitaminas que o seu corpo está precisando. As frutas têm enzimas digestivas que vão ajudar o seu corpo na digestão nesse momento em que ele está precisando de ajuda, que a sua digestão não está boa com toda a certeza. Então, gente, deixar de consumir fruta só porque ela tem uma certa quantidade de açúcar. Olha o tanto de benefício que você está deixando
de colocar aí para o seu organismo. Você precisa disso, você precisa desses nutrientes. Então, esse é um erro, assim, gigantesco que você vai estar cometendo. Se você deixar de consumir qualquer fruta docinha porque tem açúcar e vai alimentar o fungo cândida. É um erro terrível que vai te deixar, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar e te deixar cada vez mais longe de uma vida sem candidíase, cada vez mais longe da cura. Então não faça isso, tá certo? E outro erro, gente, outro erro que é tão grave quanto o erro de deixar de comer frutas porque elas contêm açúcares é trocar açúcar por adoçante. Gente, ai, beleza, açúcar piora a candidíase, eu tô morrendo aqui de candidíase, eu vou parar de comer açúcar, vou começar a usar só adoçante. Aí você vai lá e compra aquela sucralose, aquele aspartame, você começa a usar adoçante todo dia. Aí você não usa 2 pinguinhos também não, você pega lá, você espreme o vidrinho no seu café, espreme o vidrinho no seu suco e acha que está arrasando porque não é açúcar. Gente, a grande maioria desses adoçantes acaba com a sua microbiota, piora a desbiose que está acontecendo ali no seu intestino. Semana passada eu fiz uma live falando de desbiose, né, gente? Não vou entrar muito aqui aprofundada nesse assunto hoje, não. Mas quanto mais aumenta a desbiose, mais fácil para o fungo cândida crescer. Quanto mais você vai matando as bactérias boas ali, que te ajudam, mais vai abrindo espaço para o fungo crescer no seu intestino. E esses adoçantes artificiais, principalmente, tem alguns que se dizem naturais aí que também não são essas coisas, tá? Mas a maioria desses adoçantes, principalmente os artificiais, os sintéticos, eles vão piorar cada vez mais a sua desbiose. Consequentemente, o fungo vai crescendo mais e mais e a candidíase só piora. Então não façam isso, não saia aí trocando o açúcar por qualquer adoçante não. Tá certo? Então, gente, ó, agora eu vou dar aqui para vocês uma dica de ouro antes de eu falar para vocês aqui um jeito certo de você começar a trabalhar essa questão aí do açúcar, eu vou dar uma dica aqui de ouro para você começar a entender melhor o que você está colocando aí dentro do seu organismo. Quando eu falo de açúcar adicionado, quando eu falo de adoçantes ruins. Então, quando você for comprar um produto, você tem que olhar a lista de ingredientes. Não adianta olhar aquela tabelinha nutricional ali, tá certo? Que vai falar, ai, quanto por cento de caloria que tem, quanto de proteína, blá, blá, blá. Não, aquilo ali tem a sua função, mas aqui para a gente é muito mais importante olhar a lista de ingredientes quando você for comprar qualquer produto, porque tem muito produto cheio de açúcar disfarçado. E tem produto salgado que também tem açúcar. Se você for pegar, sei lá, uma linguiça, por exemplo, dessas que vocês compram ali no supermercado, vai ter açúcar, tá? Pega lá a listinha de ingredientes que está no rótulo para você olhar. Vai ter um monte de aditivos químicos, que também não vão ser muito legais, mas eu faço com vocês uma outra live, né, em outro dia falando de aditivos químicos, tá bom? Com dicas assim para vocês. Mas vai ter açúcar sim, então você come muitas vezes alimentos salgados, ketchup, molhos em geral, molho barbecue. Então presta atenção lá na lista de ingredientes, que tem muita comida que nem é doce e tem açúcar, e não é pouco. E como você vai saber que não é pouco? Você vai pegar lá a lista de ingredientes e vai estar lá. Ah, tem carne, tem sal, tem açúcar. Gente, o açúcar está ali logo no início, nos primeiros ingredientes, é sinal que tem uma coisa enorme. É sinal de que tem uma quantidade enorme de açúcar ali naquele alimento. Os ingredientes que estão mais no comecinho da lista, eles são os que têm maior quantidade. Não é obrigatório colocar a quantidade de cada coisa, mas é obrigatório colocar na lista de ingredientes em ordem decrescente. Então, sempre o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade,
né? E depois nessa ordem, o segundo, o terceiro, nessa ordem assim. Então tem muito produto que nem é doce, e você vai olhar na lista de ingredientes, um dos primeiros ingredientes vai estar lá como açúcar. Às vezes nem é com o nome de açúcar, tá? Às vezes vai estar lá como glicose, glucose, xarope de alguma coisa, tá certo? Vai ter, sim, tem vários coisas assim, né, nomes diferentes do açúcar nesses rótulos, e também tem muitos adoçantes que você vai encontrar também. Ah, não tem açúcar! Aí você olha lá, tem sacarina, tem sucralose, tem... até esqueci agora, gente. Tem, sabe, um monte desses adoçantes. Tem tanto adoçante aí, mas pode deixar que eu vou dar dica para vocês, tá? Eu sei se vocês já estão perguntando aqui, e eu já falei que eu já ia dar essa dica. Então, preste atenção nesses rótulos, tá certo, gente? Para você não levar gato por lebre, tá? Você vê lá, não tem açúcar, mas você vai ver que tem um monte de adoçantes artificiais horrorosos, tá? Horrorosos, que vão atrapalhar bastante a sua microbiota. Ou vai ter açúcar disfarçado ali. Às vezes nem está disfarçado, às vezes está escrito lá, açúcar, açúcar mascavo, xarope de glicose, xarope de glucose, glucose, glicose, vai estar lá escrito sacarose, frutose, gente, frutose que está presente na fruta ali junto com todas aquelas outras coisas que eu falei, é uma coisa. A frutose separadamente ali como um adoçante para colocar, acrescentando em alguma coisa, é diferente. Tá certo? Então não sejam enganados com esse, é adoçante natural de frutose. Peraí, tá? Tem casos e casos. É melhor do que um montão de outros adoçantes super sintéticos? Sim, mas nesse caso agora que você tá aí com candidíase, com essa desbiose terrível, com fungo aí no seu corpo, assim, né? Saindo pelo nariz, não tem jeito, né? Ele vai usar essa frutose aí, que está super liberada para ele usar facilmente, diferente de quando está lá junto com a fruta. Tá certo, gente? Então, gente, espera aí, deixa eu tomar uma água. Que vamos lá, um jeito certo aqui de fazer, né? Te falei, jeito errado é você cortar qualquer coisa que tenha açúcar, qualquer coisa que seja doce, incluindo fruta, pelo amor de Deus, não faça isso. E também sair substituindo de qualquer maneira açúcar por adoçante, porque tem muito adoçante que vai ser pior que açúcar, tá? Não especificamente, às vezes, para a candidíase em si, o fungo, afetando o fungo, mas não vai alimentar o fungo, mas vai matar as bactérias boas, tá certo? Então, a gente também tem que pensar nisso, tá? Mas qual é o jeito certo de você fazer? Qual é o jeito certo de você continuar consumindo alguns alimentos adoçados sem piorar a candidíase? Você precisa fazer substituições adequadas de acordo com a situação. E como que você vai fazer isso? Gente, logo no inicinho, tá começando, você tá aí sofrendo com candidíase há um tempão, tá cheio de fungo cândida no seu corpo, você está precisando acabar com esse excesso de fungos, recuperar o organismo da maneira certa, recuperar o intestino, melhorar a imunidade, né? Aqueles 3 pilares que eu conversei bastante com vocês outro dia: enfraquecer o fungo, fortalecer a sua imunidade, recuperar seu intestino. Então, neste início, você pode substituir o açúcar ou os adoçantes sintéticos por açúcar de coco ou adoçante estévia, que é um adoçante natural, tá certo? Então, tem que ser também, olha, o 100% estévia, porque tem muito adoçante que você vê no rótulo escrito com estévia. Como eu falei, volta lá, olha lá na lista de ingredientes, porque tem muito adoçante que está lá com estévia. Aí você vai ver que antes da estévia tem sacarina sódica, tem aspartame, ciclamato. Aí lá por último, estévia. A última coisa, bota 2 gotinhas de estévia ali, só para dizer que tem estévia, para enganar as pessoas que inocentemente não têm essa informação de procurar
o rótulo ali, a lista de ingredientes, até porque geralmente é pequenininho, tá? Mas preste atenção nisso, tem que ser um adoçante 100% estévia, tá certo? E prestem atenção também, uma outra dica aqui, quando vocês forem comprar um adoçante estévia, quando for um adoçante estévia em pó, sabe? Tem muito que é o sachêzinho, presta atenção, porque muitas vezes, na maioria das vezes, usa lactose para fazer aquele pozinho, tá certo? Para a estévia se manter ali como aquele pozinho. Então, vai ter lactose ali junto. Então, olhem sempre a lista de ingredientes, tá certo? Aquele líquido, às vezes, ele tem um conservantezinho um pouco mais tranquilo e a estévia, tá? Às vezes vai estar escrito como glicosídeos de esteviol ou esteviosídeos, tá certo? Mas é a estévia, tá bom? Esse, ok para você usar. E o açúcar de coco também, tá? O açúcar de coco, ele não vai interferir nessa questão do fungo. É claro, moderação, né, gente? Moderação. Mas você pode utilizar o açúcar de coco. Ele é rico em inulina, que é uma fibra prebiótica. Então, ele, além de estar com esse gostinho doce, te ajudando aí a dar sabor para alguns alimentos, você também vai estar alimentando bactérias do bem, vai estar ajudando bactérias boas ali a se alimentarem, tá certo? Com essa fibra inulina, tá? E não vai estar alimentando fungo como os outros tipos de açúcar, tá certo? Isso lá no inicinho. Depois que você já deu essa recuperada no seu organismo, né, você pode começar a acrescentar outros tipos de adoçantes, né, outros tipos de coisas para adoçar, não só adoçantes, adoçante mesmo, mas pode ser mel, você pode começar a usar xilitol também, se você perceber que você não tem nenhum tipo de incômoda, assim, quando usa xilitol, que algumas pessoas podem sentir desconforto, né? Podem sentir um pouco de gases quando consomem xilitol, tá certo? Mas isso não tem a ver com o fungo da candidíase, não. Isso tem a ver com uma fermentação mesmo pelas próprias bactérias boas do nosso intestino, tá certo? Mas se for tudo ok para você, você perceber que dá para consumir xilitol de boa, você pode consumir xilitol, você pode usar mel, você pode usar frutas secas, para adoçar receitas, tudo certo, tá? Você pode usar talmatina também, isso depois que você já tiver recuperado o seu organismo. Então, para te ajudar a manter essa recuperação aí depois de um certo tempo, aí você, tranquilo, pode começar a usar essas outras coisas para adoçar. Tá certo, gente? Ah, a Josineide falou, oba, que ótimo, açúcar de coco perfeito. Eu amo açúcar de coco também, gente. Na minha casa, o açúcar que entra aqui é o açúcar de coco. Só quando tenho visita, que às vezes eu compro de outro para visita, porque a pessoa não está acostumada. Né? Mas assim, não, açúcar de coco eu acho muito bom mesmo. Então, gente, vou responder as perguntinhas de vocês, mas antes de eu começar a olhar as perguntas de vocês, eu sei que tem aquela pergunta que não quer calar, que fica martelando na sua cabeça, que é: então nunca mais vou poder comer açúcar se eu quiser ficar livre da candidíase? Gente, quando você está aí com candidíase, não dá para você comer açúcar, que o fungo vai usar de várias maneiras diferentes e piorar cada vez mais a candidíase. Mas quando você faz o tratamento correto, da maneira correta, assim como eu ensino, respeitando as fases, respeitando a recuperação do seu organismo, o tempo que o seu corpo precisa para se recuperar, para se regenerar, e entendendo também ao longo desse processo o que o seu corpo aceita bem, o que ele não aceita tão bem. Depois, para você manter o que você conquistou, para você manter esse seu corpo incrível, saudável, sem candidíase, você pode sim consumir açúcar. Você vai entender qual é a sensibilidade do seu organismo aos açúcares, tá certo? Mas dentro do que o seu organismo entende que tá ok, você pode sim consumir açúcar. Quando já tiver tudo certo, você estiver mantendo
tudo que você conquistou, mantendo esse corpo sem candidíase, mantendo a sua vida sem candidíase. É claro, né, gente? Você não vai voltar a comer um caminhão de açúcar, você não vai ter nem vontade. Depois que o seu corpo se recupera, se regenera, acaba a candidíase, você não tem nem vontade tanto de comer tanto doce quanto agora. Pode ter certeza, porque grande parte dessa vontade que você tem de comer doce, de comer açúcar, de comer coisas doces, é por causa do fungo te influenciando o seu corpo. Tá certo? Mas depois, claro, você vai no aniversário, você vai poder comer os docinhos que tem no aniversário, você vai poder comer aquela sobremesa incrível num restaurante legal que você foi, sem problema, tá certo? Então, você tratando a candidíase da maneira correta, continuo acompanhando aqui, para você entender isso aí melhor ao longo do meu conteúdo. Então, tratando da maneira correta, assim como eu ensino no meu método, você vai poder sim voltar a consumir açúcar quando já tiver tudo certo aí no seu corpo. Tá certo? Então, gente, não precisa ficar desesperada, vocês que gostam de doces, vocês que gostam de uma sobremesa, às vezes você é confeiteira, então não precisa se desesperar não, tá bom, gente? Você pode sim voltar a comer um docinho depois, tá bom? Então, gente, deixa eu ver as perguntinhas de vocês. É claro, tá? Fazendo o tratamento do jeito certo, tá? Josi, verdade, já não gosta de coisa doce. Aí agora eu não sinto vontade não mesmo, graças a Deus. A Vanessa está perguntando, como vou saber se meu intestino já está curado da cândida para voltar a comer os outros alimentos? Então, Vanessa, é um processo. Não é simplesmente o intestino. Você cuida do seu corpo como um todo. O intestino é uma parte que precisa ser tratada. Você vai acabar com sintomas. Você vai saber que o seu organismo já se recuperou completamente, sua imunidade se fortaleceu, que o excesso de fungos já acabou quando acabarem os sintomas, tá certo? E um teste que eu acho assim muito fácil, muito simples de vocês entenderem para quem menstrua é prestar atenção próximo da menstruação. Você começou seu tratamento, você está fazendo tudo certinho, para você perceber como que está o seu organismo, se já acabou esse excesso de fungo, se o corpo já está regenerado o suficiente para você passar para uma próxima etapa e começar a testar outros alimentos da forma correta, porque do jeito que você falou, né, voltar a comer os outros alimentos. Não dá para você voltar com tudo de uma vez, porque se algo te fizer mal, você não vai fazer a menor ideia do que foi. Então tem um jeito certo para você voltar a consumir os outros alimentos sem colocar a perder o que você conquistou aí durante o tratamento, tá certo? Mas quando acabarem os sintomas, tá? Como eu falei, comecei a falar aqui para vocês uma coisa interessante que é simples de você perceber se você menstrua, é prestar atenção próximo da menstruação, logo antes da menstruação, durante ou logo depois, se os sintomas pioram. Então, se você tá ali, acabou com todos os sintomas da candidíase, e quando eu falo sintomas da candidíase, gente, não são só os sintomas vaginais, não. Você tem que prestar atenção, olha quantos sintomas diferentes eu falei para vocês aqui só nessa live aqui de hoje, e que o foco nem era falar de todos os sintomas, outros sintomas que a candidíase provoca, mas só para falar de açúcar, olha quantos sintomas que eu falei que acontecem aí no corpo inteiro. Eu não falei nenhum sintoma vaginal, vocês perceberam? Eu só falei outros sintomas acontecendo em outras partes do corpo. Então, isso você precisa entender tudo isso que está acontecendo aí no seu corpo para você conseguir observar se essas coisas ainda estão acontecendo, tá? Então, quando isso para de acontecer, quando para de acontecer os sintomas vaginais, menstruou, nada disso piorou, nada disso voltou, aí quer dizer que o seu corpo já se reequilibrou. E você pode começar a fazer a reintrodução dos alimentos que ficaram de fora, tá certo? É claro, mas tem um jeito certo de fazer isso para não comprometer as conquistas aí da sua saúde, tá? Vamos ver o que mais. Deixa eu olhar aqui no Instagram, tem um monte de perguntinha que vocês foram colocando.
Fabiano, eu como doce o tempo todo, não aguento mais viver assim. Então, Fabiano, o fungo tá gritando aí para você, né? Manda doce, que eu preciso, que eu quero. E é terrível viver assim mesmo. A Gisele está perguntando, esse tratamento dura em média quanto tempo? Então, Gisele, para você acabar com os sintomas, recuperar o seu organismo, ter de volta esse reequilíbrio aí, em média, de 4 a 12 semanas, né? De 4 semanas a 3 meses. A maioria das pessoas nesse período vai conseguir acabar com todos os sintomas da candidíase e recuperar o organismo. A grande maioria das pessoas. Mas algumas pessoas podem até conseguir um pouquinho antes. Eu já tive alunos que conseguiram essa recuperação, acabar com todos os sintomas com 2 semanas, 3 semanas. Gente, eu tive uma aluna que conseguiu com 1 semana. Com 1 semana, ela acabou com todos os sintomas e tá aí até hoje sem sintoma nenhum. Tem meses já. Mas algumas outras pessoas talvez podem precisar de um pouquinho mais de tempo do que esses 3 meses. Por quê? Porque isso depende do seu organismo, depende da resposta do seu corpo. Como cada pessoa é única, com uma história única, né? Às vezes o metabolismo pode ser um pouquinho mais lento para algumas coisas, a recuperação da imunidade pode levar um pouquinho mais de tempo, ou do intestino. Isso vai depender de vários fatores, depende dos hábitos alimentares que você tinha antes e por quanto tempo, do uso de alguns medicamentos que talvez você possa ter precisado usar ao longo da sua vida, ou algum tipo de tratamento que você precisou fazer, ou algum outro tipo de doença que você faz algum acompanhamento. Então, assim, tem várias coisas que vão estar influenciando essa velocidade de regeneração do seu corpo, tá certo? Mas, em média aí, para a maioria das pessoas, 4 semanas a 3 meses já acaba com os sintomas, já recupera, o organismo acaba com o excesso de fungo, já regenera o intestino, mas essa aí é a primeira parte, aí depois você precisa, como eu respondi aqui para a Vanessa, para você reintroduzir os outros alimentos, ainda faz parte do tratamento. Você fazer essa reintrodução da maneira correta, observando o que precisa ser observado do jeito certo, pelo tempo certo também. Aí você também tem que observar como que o seu corpo vai reagindo a isso. Isso também faz parte do tratamento, mas quando você chega nessa etapa de reintrodução, né, que eu chamo de readaptação, aí você já não tem sintoma nenhum mais, você já recuperou o seu organismo. Isso aí já faz parte do processo para você conseguir manter esse equilíbrio da forma correta para a candidíase não voltar nunca mais, tá certo? Mas esse primeiro momento aí que você recupera o seu organismo é o que eu falei, né? Em média, 4 semanas a 3 meses para a grande maioria das pessoas, né? Lembrando, algumas pessoas podem levar um pouquinho menos de tempo, outras precisam de um pouquinho mais de tempo, vai variar de acordo com a velocidade ali de regeneração, de recuperação do organismo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Mara tá colocando aqui, ó, doutora, eu tô com uma coceira há 2 semanas, nunca senti isso, foi depois que eu fui internada em um hospital. Então, Mara, né, se quando você foi internada, você precisou usar antibióticos ou medicamentos corticoides, isso com certeza afetou a sua microbiota, afetou o equilíbrio ali do seu intestino, facilitou para os fungos crescerem. Não quer dizer que antes não tivesse um excesso de fungos, porque a coceira que você está falando, você não citou, né? Se a coceira ela é uma coceira local, vaginal, ou se é uma coceira mais generalizada. Mas independente, a candidíase, ela pode provocar vários outros sintomas, além dos sintomas vaginais, tá certo? Mas essa questão aí de você ficar internada, às vezes você precisou usar vários medicamentos aí que interferiram na questão da desbiose, né? Pioraram a desbiose, mataram bactérias boas, deixaram um ambiente mais favorável para os fungos crescerem. Aí ele conseguiu crescer mais ainda, mais rapidamente, mais facilmente, começou a provocar mais sintomas. Às vezes, talvez antes você até já tinha alguns sintomas, mas não tinha, se não eram sintomas vaginais, você não estava nem fazendo essa ligação de que era pela candidíase. Mas com certeza uma internação facilita o crescimento de fungos, não pelo ambiente hospitalar em si, né, para as pessoas saudáveis, tá? Mas
pelo uso de medicamentos que geralmente a gente faz quando está internado. Karina, gostaria de saber se o antidepressivo pode piorar a candidíase. Karina, não necessariamente, tá? Não necessariamente. O antidepressivo, ele pode afetar, às vezes, alguma outra coisa no seu organismo, mas em relação à candidíase, não tem problema se você faz uso de algum medicamento antidepressivo, sem problema, pode continuar usando, o seu tratamento funciona do mesmo jeito, porque não é um tratamento, o tratamento que eu faço, meu método ele não é com remédio, você não vai tomar remédio, então não vai dar interferência no antidepressivo, nem em qualquer outro remédio que você estiver usando, nem em outro medicamento que você precisa usar de forma contínua. Então, não tem essa interferência aí, tá? Os antidepressivos em geral não têm essa influência. Tem outros medicamentos que sim têm uma influência muito grande para piorar a candidíase, como eu estava falando aqui, né, na questão hospitalar, que em geral você às vezes usa corticoides, que são aqueles dexametasona, betametasona, que eles são imunossupressores, então eles estão segurando, barrando a sua imunidade, com isso o fungo consegue crescer mais. E os antibióticos, né, são clássicos. Os antibióticos, eles matam as bactérias boas e com isso o fungo consegue crescer mais também. Esses, assim, pioram bastante a candidíase, mas os antidepressivos, eles não têm esse efeito aí não, tá? Fabiana, podemos usar mel no lugar do açúcar? Então, Fabiana, como eu falei, no inicinho do tratamento, quando você tá com excesso de fungos aí, você tá com a candidíase bem gritante no seu corpo, não dá para utilizar mel, porque ele tem aquela concentração grande de açúcares nele, naturais, mas é uma concentração grande. Além disso, ele tem um certo potencial alergênico, seu corpo já está todo sensibilizado, a sua imunidade já está bem sensibilizada também, então qualquer coisinha diferente pode ativar uma reação alérgica, pode ativar uma reação de hipersensibilidade. Então, o mel, ele pode sensibilizar a sua imunidade neste momento, tá certo? Então, não recomendo que você use o mel no primeiro momento do tratamento, mas como eu falei, depois você pode começar a utilizar xilitol, mel, frutas secas, talmatina, isso aí sem problema, mas no primeiro momento, não recomendo que você use o mel para substituir o açúcar. Melhor você utilizar açúcar de coco, ou adoçante stevia, né, como eu falei também. Nath, qual a diferença dessa live para do YouTube? Nenhuma! Eu estou transmitindo no YouTube, Facebook e aqui no Instagram. A diferença é que aqui no Instagram depois ela não fica salva. Aí tem que olhar lá no YouTube. No YouTube vai ficar lá para vocês no YouTube, tá? Isa, boa pergunta, Isa. O tratamento para Cândida não albicans também é alimentar? Sim. Aí é mais importante ainda que não seja um tratamento com remédios, porque a Cândida não albicans, principalmente a glabrata ali, outras espécies também, elas em geral têm mais resistência a medicamentos. Quando você trata com uma terapia nutricional, assim como eu ensino, você não está colocando uma substância específica ali que o fungo pode criar resistência. Você está usando vários artifícios, você está usando alimentos diferentes, alimentos com propriedades antifúngicas, você está usando alimentos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, você está cuidando do seu corpo de uma maneira geral, né, como um todo, e isso vai funcionar para qualquer tipo de fungo, tá? Para Cândida albicans, não albicans, para outros fungos que tiverem aí no seu corpo em excesso também, tá certo? Isso vai funcionar para qualquer tipo de fungos, tá? Sem problema também. Para não albicans, aí é mais importante ainda que o tratamento seja um tratamento não medicamentoso. É claro, para albicans já não vai funcionar o tratamento medicamentoso. Aí, se você está com candidíase recorrente, você já sabe disso, né? Mas para não albicans é ainda mais difícil de fazer efeito, nem que seja por pouco tempo, nem para amenizar sintomas costuma dar muito efeito, não. Ah, a pergunta da Fabrícia aqui, se pode comer fígado bovino. Fabrícia, a questão do fígado bovino é que o fígado, em qualquer animal, qualquer ser vivente,
é onde filtra as toxinas, onde processa as toxinas para elas serem eliminadas, para elas serem inativadas. Então, a concentração de toxinas no fígado é maior. Então, dependendo da procedência desse fígado, eu não recomendaria que você comesse, mas se for um fígado orgânico, por exemplo, de um animal que você sabe que não foi criado aí cheio de antibióticos, tomando um monte de medicamento, com melhoradores de desempenho, tá? Então, tudo bem. É bem mais tranquilo você consumir. Mas, em geral, esse fígado que você vai lá comprar lá no supermercado, aquele fígado congelado, dessas marcas grandes, desses frigoríficos grandes aí, que não seja orgânico, aí ele com certeza vai ter muita toxina, vai ter antibióticos ali, vai ter muita coisa concentrada nesse fígado, tá? Mas não pelo fígado em si, o tipo de carne, mas por essas toxinas. Carininha, o corrimento da candidíase é sempre branco ou pode ficar amarelado? Carininha, ele em geral é esbranquiçado, mas pode tender para um esverdeado às vezes. Amarelado é menos comum. Em alguns casos, talvez pode acontecer, depende das reações que estão acontecendo ali com as bactérias presentes no canal vaginal, tá certo? Mas, em geral, é mais esbranquiçado, às vezes levemente esverdeado. Mas às vezes pode acontecer também a candidíase junto com uma vaginose bacteriana, por exemplo. E aí pode alterar um pouco essa coloração. Aí ele pode ficar um branco mais amarelado ou mais acinzentado, tá certo? Aí precisa de uma investigação. Mas às vezes pode acontecer de ficar meio amarelado. Aí você presta atenção no odor, tá? Porque se for uma vaginose bacteriana, o odor é muito, muito diferente da candidíase. A candidíase não tem um odor extremamente desagradável. Algumas pessoas um pouco mais sensíveis a cheiro, um pouco mais sensíveis a odores, se sentem mais incomodadas, mas não é aquele odor extremamente desagradável como nas vaginoses bacterianas, tá? Nas vaginoses, o odor do corrimento ele vai ser um odor de alguma coisa estragada, de alguma coisa apodrecida, cheiro de peixe, tá certo? Assim, é bem característico, é bem forte mesmo, tá? Bem diferente. Então, presta atenção também no odor, tá certo? E na dúvida, aí você procura seu ginecologista para conferir ele com você, porque se for uma vaginose bacteriana, você vai precisar usar um tratamento local diferente do tratamento local para candidíase, tá certo? Já que frutas secas, como uvas passas, pode atrapalhar no início do tratamento, então, já que no início do tratamento, sim, porque essas frutas secas, em geral, banana passa, aquelas frutas cristalizadas, né? Abacaxi desidratado, todas essas frutas secas, damasco, tâmara, essas frutas secas, elas ficam com uma concentração maior dos açúcares e estão guardadinhas ali, juntinhas, emboladas, fica um ambiente mais favorável para crescimento de fungos. Então, não só pela concentração de açúcares, mas também por essa facilidade grande de sofrer uma contaminação por fungos, ter um crescimento fúngico ali naquele meio, tá certo? Então você já está com candidíase, está querendo acabar com o excesso de fungos no seu corpo. Você vai colocar mais fungo dentro do corpo, o corpo não está conseguindo lidar nem com a quantidade de fungo que já está lá dentro dele, você vai colocar mais fungo aí dentro, aí vai sobrecarregar ainda mais o seu corpo. Vamos ver o que mais vocês estão perguntando aqui, gente. Deixa eu correr aqui com as perguntinhas de vocês. A Fabrícia está perguntando: o cuscuz pode? Fabrícia, depende de como for feito esse cuscuz, de quais ingredientes esse cuscuz é feito. E depende de qual fase do tratamento você estiver também. Tá certo? Vocês sempre perguntam do cuscuz, né, gente? Mas tem tanto tipo de cuscuz, é até difícil de eu responder aqui. Porque eu já vi cuscuz que pode, já vi cuscuz que não vai ser legal no início do tratamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, gente. Porque tem muita perguntinha do Instagram que eu já respondi
ao longo do que eu estava falando aqui. Vamos ver aqui. A Karina está falando que ela parou de ingerir farinha branca e açúcar faz quase 2 semanas, mas substituiu por coisas corretas e mais saudáveis. Uma semana depois disso, quis nascer herpes na boca e uma ardência na vagina. O ouvido ficou sensível também, precisa ter paciência, mas é difícil. Então, Karina, você tem que ver essas substituições, tá certo? Às vezes, se realmente essas substituições são substituições corretas, são substituições adequadas para esse momento, para o início do tratamento, o que pode estar acontecendo é uma quantidade maior de fungos morrendo e liberando mais toxinas no seu corpo, tá certo? Inclusive, tem até um story que eu fiz sobre isso hoje, respondendo caixinha de perguntas de vocês. Vocês que estão aqui no YouTube e no Facebook, dá uma olhadinha lá no Instagram depois. É Roberta Boas também, tudo igual. Vocês estão aqui no Instagram, dá uma olhadinha lá depois se vocês ainda não viram, tá certo? Explicando essa questão de, às vezes, pode acontecer um aumento temporário de sintomas quando você está fazendo o tratamento correto, tá certo? Mas também, Karina, só parar de ingerir farinha branca e açúcar não é o suficiente para você acabar com a candidíase. Você precisa de um tratamento certinho, correto, com todas as substituições necessárias, com toda a atenção necessária, e não só isso, né? Retirar o que atrapalha e acrescentar o que te ajuda, o que vai fortalecer o seu corpo, o que vai ajudar o seu intestino a melhorar. Você precisa ajudar a sua digestão, você precisa, eu costumo falar, né, que é dar uma folga para o seu corpo, né, dar umas férias aí para o seu organismo, para ele ter menos trabalho com tudo e conseguir focar nessa recuperação, nessa regeneração. E 2 semanas também é muito pouquinho tempo, tá? Muito pouquinho tempo para o seu corpo já apresentar uma reação grande, super grande aí, como eu falei, né? Algumas alunas minhas com 2 semanas já perceberam uma melhora enorme de sintomas. Já tive aluno com 1 semana só, mas em geral, 2 semanas é um tempo bem pequeno. Ah, a Fabrícia botou aqui que o cuscuz de milho. Ah, mas já responderam aqui para ela. A Nath, querida, respondeu já aqui, ó, cuscuz de milho, ela falou que não pode, nem só o milho, infelizmente. Então, gente, no comecinho do tratamento, o milho não é indicado. O milho, ele tem muitos pedacinhos ali que são meio semelhantes a proteínas do glúten, então o corpo pode confundir isso aí e pode gerar uma sensibilidade, piorar muita coisa aí dentro do seu corpo, sem contar também a liberação de açúcares aí um pouco maior também, facilitando essa alimentação aí do fungo, tá? Fabiana, estou tomando chá 2 vezes ao dia de orégano, folha de louro e cúrcuma. É bom? É, muito bom. O chá de orégano, ele tem propriedades antifúngicas, sim, tá? O louro eu não vou saber te dizer especificamente, porque nos cursos que eu já fiz, no que eu já estudei, eu não me aprofundei nessa questão do louro, não, né? Relacionando à candidíase, mas ele ajuda na digestão, então isso já é uma ótima coisa, tá certo? E a cúrcuma, anti-inflamatório, antioxidante, é ótimo, tá? É ótimo. Você pode botar cúrcuma na comida, pode botar orégano na comida, sem problema. Só não toma esse chá logo depois das refeições, tá certo? Não toma esse chá logo depois do almoço, logo depois do jantar, porque aí ele vai atrapalhar a sua digestão, consequentemente vai sobrar mais alimento mal digerido no intestino, e quem vai usar? Fungo cândida. Tá certo, gente? Então, não tomem os seus chazinhos, mesmo que sejam chás digestivos, logo depois da refeição. Aguarda aí 1 horinha, pelo menos, tá? Qualquer tipo de líquido, tá certo? Vanessa, é verdade que o alho é bom para cândida, para matar os fungos? Então, o alho tem propriedades antifúngicas, sim, o alho é ótimo, tá? É ótimo, mas a gente não inventem uma coisa que eu vejo o povo falar, engolir os pedaços de alho inteiro. Você precisa, quanto mais você conseguir macerar o alho, né? Amassar, apertar, mastigar, picar bem, quanto mais macerado, quanto mais as células ali que compõem o alho forem machucadas, mais elas vão liberar principalmente a alicina, que é uma substância que tem uma ação antifúngica muito boa, tá? Então, tem que ser mastigado,
E de preferência não aquecer demais também. Usa para finalizar um prato, para colocar como temperinho de salada, tá certo? Que você vai manter mais essas propriedades, tá bom? Mas ele é sim um alimento com ótimas propriedades antifúngicas. Marisa, eu tenho que parar de comer as coisas que eu gosto, não parei ainda. Então, Marisa, você precisa encontrar outras coisas que você goste, que você vai conseguir fazer a substituição maravilhosamente. É só uma questão de encontrar outras coisas para substituir. Com certeza, com certeza. E não fiquem com essa ideia assim, tem que parar de comer as coisas que eu gosto. Calma, o que você gosta hoje não quer dizer que é só isso que existe de gostoso no mundo, porque tem muita coisa deliciosa que você ainda nem conhece. Certeza. A Karina está perguntando, aquela dieta FODMAP, ouvi que tem gente que usa para acabar com a candidíase. Então, tem alguns alimentos FODMAPs que não tem necessidade de você parar no tratamento da candidíase. São coisas diferentes, mas tem muita coisa em comum, tá? Tem algumas questões em comum, alguns alimentos em comum, mas não é todo FODMAP que você precisa parar de consumir para fazer o tratamento correto da candidíase, tá certo? E tem também, do mesmo jeito, que tem alguns alimentos que não são FODMAPs, que podem ser consumidos numa dieta low FODMAP, que vão interferir na candidíase sim, vão alimentar o fungo, vão interferir de alguma outra forma nos sintomas da candidíase, tá certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para você utilizar uma dieta low FODMAP para acabar com a candidíase. Para acabar com a candidíase tem que ser um tratamento específico para a candidíase. Apesar de terem algumas coisas semelhantes. Do mesmo jeito que também existem algumas coisas semelhantes entre o tratamento da candidíase, uma terapia nutricional para a candidíase e uma terapia nutricional anti-inflamatória, por exemplo. Uma terapia nutricional para candidíase e uma terapia nutricional para uma SIBO, por exemplo, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, mas cada uma dessas tem especificidade diferente, mesmo tendo alguns elementos, algumas coisas em comum, dependendo de cada caso, você precisa de alguns cuidados específicos diferentes, tá certo? Então, para acabar com a candidíase, não vai numa FODMAP não, tá? Vamos ver o que vocês estão botando aqui. Nossa, gente, olha, já tem mais de uma hora que eu tô falando aqui com vocês. Grazi, comer o talo da alface pode fazer mal? Não, Grazi, pode comer. Gente, Grazi, você me lembrou? Eu tenho que fazer um vídeo dela. Minha cachorra, ela é enlouquecida por talo de alface, vocês acreditam? Aqui em casa ninguém consegue comer o talo de alface porque a cachorra fica enlouquecida, tem que dar para ela. A gente não come aqui em casa o talo da alface porque a cachorra não deixa, a pup não deixa. Mas se você não tem uma pup aí na sua casa que fica te perturbando querendo o talo da alface, pode comer o talo da alface, não tem problema não, tá? Sem problema algum. A Gisele está perguntando, seu método é só alimentar ou você ensina algo para introduzir vaginal para ajudar a aliviar os sintomas? Então, Gisele, o tratamento em si, a base do tratamento é a alimentação. Tem que ser, não tem como. Mas, em geral, eu entrego como um bônus, assim, para as meninas do método, um guia para alívio rápido de sintomas, para ajudar a amenizar os sintomas de forma mais natural, sem precisar recorrer a essas pomadas aí de farmácia e tal. Tá certo? Tem sim. Gente, e para quem estava perguntando aqui, eu não lembro se eu vi uma pergunta passando assim sobre isso, sobre o método, tá, gente? As inscrições no momento não estão abertas, mas aguardem, no próximo mês teremos novidades, fiquem ligadinhas, tem uma lista de espera para vocês receberem assim as informações em primeira mão, quando tivermos datas certas para uma abertura de uma nova turma, tá certo? Então vocês estão aqui no Instagram, a lista de espera, ela tá no link da bio, ali no link do perfil, tá? Vocês que estão no YouTube e no Facebook, o link da lista de espera está na descrição aqui do vídeo, tá certo, gente? É só clicar lá, coloca lá o seu e-mail, que vocês vão receber notícias em primeira mão
quando tivermos novidades sobre a abertura de novas turmas do Método Cândido Sem Crise, tá certo, gente? Gente do céu, olha, fiquei um tempão aqui com vocês, estou mais de 1 hora conversando com vocês. Algumas perguntinhas que vocês colocaram aqui, que eu fui vendo passar, eu já respondi ao longo do processo aqui, ao longo do que eu estava ensinando do assunto de hoje, que é os perigos do açúcar para quem tem candidíase. Então, não é mito, tá? Açúcar piora sim a candidíase, mas não é qualquer açúcar, não é parar de comer qualquer alimento doce. Não é isso, tá, gente? Não para, pelo amor de Deus, de comer fruta, porque fruta é importante para o nosso corpo. Vi uma pergunta aqui, alguém perguntando, pode comer abacaxi? Não posso comer abacaxi no tratamento da candidíase. Gente, pode comer abacaxi sim. Abacaxi tem vitamina C, que o seu corpo precisa bastante. Abacaxi tem fibras. Abacaxi tem muita enzima digestiva. Vai ajudar seu corpo a digerir melhor os alimentos, consequentemente, sobrar menos alimento para o fungo cândida. Então, sem problema com abacaxi, gente, quanta fruta que existe nesse mundo para você comer, tá certo? Então, gente, grande beijo. A Nath já é aluna. Beijo, queridas. Beijo, minhas alunas que estão aqui. Ah, tá. Perguntou por isso, perguntou a diferença desse vídeo. Então, Nath, os vídeos das alunas são diferentes, tá? A Nath está perguntando aqui, Nath, os vídeos que eu faço das alunas são só para as alunas, não ficam abertos aqui, não. Esses aqui são lives informativas, dando algumas dicas, informando algumas coisas para vocês, né, em geral, mas para as alunas, aquelas nossas aulas semanais, eu transmito pelo YouTube para ficar mais fácil para vocês, mas só vocês recebem o link, tá certo? Se você procurar aqui no meu canal, você não vai encontrar, não. Na segunda-feira à noite, se alguém entrar no meu canal, não vai ter nada ao vivo lá, não. Só vocês, alunas mesmo, que recebem o link para a gente conversar. Tá certo, Nath? Essa é a diferença, tá? Nath, é de segunda. Então, gente, olha, um grande beijo para vocês. A Denise está perguntando, quero me consultar com você. Denise, no momento eu não estou fazendo consultas individuais, tá? No momento eu estou dedicada 100% ao método Cândido Sem Crise, que eu abro as inscrições de tempos em tempos. No momento eu não estou com turma aberta, com inscrições abertas, né? Fechei a turma agora há 2 semanas e estou cuidando das meninas que entraram, de todas as meninas que estão no método também. E tem uma lista de espera, tá certo? Que você consegue clicar no link que está aqui na bio do Instagram. Quem está no Instagram, o link está aqui na bio, no perfil. Vocês que estão no YouTube, no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Clica lá, coloca o seu e-mail, que a gente vai avisar sempre em primeira mão para vocês, quando tiverem novas inscrições, tá certo? E em breve teremos novidades, tá? No próximo mês teremos novidades aí para vocês. Fiquem ligadinhas, mas coloca lá seu nome na lista de espera, que todas as novidades vão chegar primeiro para quem estiver lá na lista de espera, tá certo? Então, gente, grandíssimo beijo para vocês. Ah, a Fabiana já fez isso aí, Fabiana. Gente, grandíssimo beijo, tá? Imagina, Fabiana, obrigada a vocês pelo carinho, obrigada pela dedicação de vocês com vocês mesmas, para se cuidarem, para entenderem o que está acontecendo aí no seu corpo, para realmente acabarem com a candidíase de verdade, não só amenizar sintomas, porque vocês já viram que isso não resolve o problema de verdade, né, gente? Infelizmente, né? Então eu estou aqui para trazer essas informações para vocês, porque informação é luz na vida das pessoas. E eu quero fazer a minha parte para entregar, nem que seja um palitinho de fósforo pequenininho, assim, de luz na vida de vocês, tá? Se eu conseguir isso aí, nossa, eu já morro feliz. Então, meninas, olha, grande beijo, obrigada por tudo e continuem ligadas aqui, né? Se você ainda não
é inscrito no canal no YouTube, se inscreve que a live vai ficar salva, que tem vídeos mais longos aqui para você. Todo dia tem vídeos mais curtinhos também, mais longos também. E no Instagram tem caixinha de pergunta, tem stories para vocês, interação, tem vídeo todo dia também. E nossas lives são transmitidas também em todas as redes, tá certo, gente? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá? Se inscreve no canal. Vocês que estão no Instagram, se inscreve lá no canal do YouTube também para assistir os vídeos mais longos, mais aprofundados. E vocês estão no YouTube, no Facebook, vai lá para o Instagram também, interage com a gente, manda pergunta, que eu estou sempre abrindo caixinhas, inclusive hoje já respondi um monte de caixinha, tá certo? Um beijo, então, para todas vocês e até a próxima. Essa semana tem mais live, hein? Fica ligadinho aí para saber direitinho o dia e horário, tá? Beijo, meninas. Fiquem com Deus.